Seja bem-vindo a mais um estudo do Vem e Segue-me aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei, hoje é dia 12 de setembro, eu vou compartilhar com vocês aqui, começando no livro de 3º Nef, capítulo 4, versículo 5. O que está acontecendo aqui é que os ladrões de Gadianton haviam aumentado em número, né? Eles eram tão numerosos que eles conseguiam ali desafiar os exércitos nefitas, os exércitos dos lamanitas. Então, o que eles faziam para sobreviver? Eles matavam, pilhavam e roubavam as pessoas. E era isso que eles faziam. E muitos nefitas se uniram, né, ao bando de Gadianton, a esses ladrões, porque pensavam, eles eram seduzidos pela promessa, né, dizendo, se você fazer parte dessa combinação secreta, dessa facção aqui, você não precisa trabalhar. Você vai roubar de quem já conseguiu ali o seu sustento. Então, muitos caíram nessa conversa e por isso o número de ladrões era tão grande na terra. E era tão grande que ameaçou a vida dos nefitas e lamanitas. Então, o que os nefitas e lamanitas fizeram? Eles abandonaram todas as suas terras, a qual eles viviam ali, e se juntaram numa única terra, na terra de Zanael, e fortificaram aquela terra contra os ladrões de Gadianton. E eles trouxeram consigo todos os seus grãos, frutas, todo o seu gado, né, todo o seu rebanho para a terra de Zanael ali. E eles juntaram e armazenaram tudo em um só lugar, de maneira que eles tinham um armazenamento para sobreviver ali por um período de 7 anos. E eles tinham esperança que dentro desses 7 anos eles conseguiriam ali exterminar os ladrões de Gadianton. Então o que aconteceu quando os ladrões de Gadianton veio, né, para roubar ali, né, a cidade estava abandonada. Então eles começaram a possuir as terras abandonadas ali, né, o líder deles, dos ladrões ali, era Gideane, e não havia mantimento, não tinha comida naquelas cidades. E o versículo 5 diz o seguinte aqui, ó. E aconteceu que no 19º ano, Gideane viu que era necessário subir para batalhar contra os nefitas, pois não havia meio de subsistirem, a não ser pilhando, roubando e assassinando. Né? Que situação aqueles ladrões se encontravam, né? Eles não conseguiam a própria sobrevivência se não fosse pilhando, assassinando e roubando outras pessoas. Então eles viram que eles tinham que ir lá batalhar contra os nefitas. E eles foram batalhar contra os nefitas ali. E o capitão-chefe dos nefitas era Gidgidone, né, que era um profeta do Senhor. E tão grande foi a carnificina nessa batalha que Gidgidone fez, né, o seu grande exército ali perseguir, né, o exército dos ladrões ali. E todos que eles conseguiram alcançar, eles mataram. Inclusive o líder deles, Gideane, né, também fatigado ali daquela marcha fugindo e de ter lutado tanto ali, ele acabou perdendo as forças e ele foi alcançado e morto também. Naquele ano, os que sobraram, os que conseguiram fugir ali dos ladrões, não voltaram a batalhar. Então, novamente, os nefitas e lamanitas se uniram na terra de Zanael ali. E os ladrões de Gadianton, eles nomearam um novo líder ali chamado Zemaria. E Zemaria, ele armou um novo plano, né? Ele sitiou a cidade de Zanael, ele cercou ali a cidade de Zanael, pensando que se cercasse, né, os nefitas dos seus privilégios externos, eles obteriam de algum meio alguma vantagem ali contra os nefitas. Mas eles tinham muito mantimento, muito armazenamento lá, né? Olha o que diz aqui o versículo 18 em diante. Mas eis que isso foi vantajoso para os nefitas, pois era impossível aos bandidos manterem cerco por tempo suficientemente longo para ter qualquer efeito sobre os nefitas, por causa das suas muitas provisões que eles haviam armazenado, e por causa da escassez de víveres entre os ladrões, pois eis que nada tinham para o seu sustento, a não ser a carne que obtinham no deserto. E aconteceu que a caça minguou tanto no deserto que os ladrões estavam prestes a morrer de fome. Que situação, né? Estavam morrendo de fome ali. E esse cerco que eles haviam fazendo, de vez em quando os nefitas saíam ali, pegavam um bando deles e matavam, voltava de novo para a fortaleza ali. Então os nefitas estavam numa boa vantagem ali. Então Zemaria, ele decide abandonar essa ideia, né, de cercar ali a cidade e fugir para uma outra terra, né?
Então, aos nefitas ficarem sabendo desse plano, eles vão lá durante a noite e cercam, né, o exército, né, de Sem-Maria, dos ladrões de Gadianto, né, pela frente, né, na frente e na retaguarda também. E ali eles começam a matar os ladrões ali e enforca o líder deles, né, que é Sem-Maria, numa árvore. E eles matam todos os ladrões de Gadianto, e os que se rendem ali dos ladrões, né, eles colocam eles em uma terra e fala que eles têm que trabalhar para sua própria sobrevivência ali, e eles começam a ter que trabalhar. Então, agora eu vou ler aqui no capítulo 6, o versículo 2, o que aconteceu. Após eles terem conseguido exterminar os ladrões de Gadianto do meio deles, né, no meio da terra ali, cada um deles voltou para sua terra de possessão. E olha quanto armazenamento sobrou, né, deles, né? Diz assim, ó. E aconteceu que não havia consumido todas as suas provisões, portanto levaram consigo tudo o que não haviam consumido. Todo o seu grão, toda a sua espécie de ouro e sua prata e todas as suas coisas preciosas voltaram para suas próprias terras de possessão, tanto no norte como no sul, tanto na terra do norte como na terra do sul. Então cada um voltou para sua cidade de antigamente ali, levando, né, aqueles armazenamentos que eles tinham, sem desperdício nenhum. Então hoje eu quero falar sobre isso, né, sobre a autossuficiência. Olha aqui, né, como os nefitas e lamanitas, quando eles se uniram, né, como eles foram autossuficientes, e como os ladrões de Gadianto, eles não eram autossuficientes, eles dependiam, né, do suor do rosto de outra pessoa, de roubar o que outras pessoas haviam conquistado para a sua própria sobrevivência. Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre autossuficiência. No manual 2 da igreja aqui, fala sobre autossuficiência. Mas o que é autossuficiência? Autossuficiência é quando eu tenho o suficiente para mim mesmo, né, para mim, para minha família, e ainda assim eu consigo ajudar outras pessoas. Isso é ser realmente autossuficiente, tá bom? Tem não é preciso, né, ter muito para ajudar ao próximo, né? Devemos lembrar aí que quando Jesus Cristo estava no deserto lá com a grande multidão, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? E aí os discípulos falam, despede a multidão para que eles voltem para sua casa para comer, né? Nós estamos aqui no deserto. E aí Jesus Cristo disse, dai vós de comer a eles, né? E aí eles falaram, o que nós temos? Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, o que é isso para tantos? E os apóstolos estavam certos, o que é, né? 5 pães e 2 peixes para aquela multidão que estava ali, né? E aí Jesus Cristo disse, traz aqui, né? E aí Jesus Cristo abençoou de tal maneira, né, aqueles 5 pães e 2 peixes, que toda aquela multidão comeu, né, os pães, de maneira que eles ficaram satisfeitos, né? E ainda assim, né, é dito na escritura que sobrou ali 12 cestos cheios, né? E aí Jesus Cristo mostrou ali, ensina mais uma lição, ele mandou recolher tudo, né, para que não houvesse desperdício. Então, às vezes nós podemos pensar, eu tenho pouco para ajudar outras pessoas, mas o seu pouco, né, você levando ali, o Senhor vai multiplicar, né? Eu, inclusive, no começo da pandemia, eu contei uma experiência sobre isso, né? Muitos amigos meus perderam o emprego, estavam numa situação difícil para pagar aluguel, água, luz, trazer mantimento para sua família ali. E se meus amigos ali pedissem ajuda para mim, né? Eu acho que seria muito pouco com o que eu poderia ajudar. Eu poderia arrumar ali para eles 100, 150 reais. Mas o que é 150 reais para ajudar uma pessoa a pagar um aluguel por exemplo, de 800 a 1.300 é um aluguel, né? Ou para pagar, por exemplo, uma compra no mercado para uma família grande, uma conta de água, luz. Então, realmente, os 100, 150 reais que eu pudesse ajudar ali, seria muito pouco, né, para ajudar ainda assim eu viria meu amigo em sérias dificuldades, com a família passando fome, criança. Mas graças à instituição, à igreja como um todo, como instituição, o meu pouco que eu dou, né, e outras pessoas doando também, consegue suprir a necessidade desse irmão, né, consegue nutrir a necessidade de outras famílias, né? Então é igual Jesus Cristo falar, o que é isso, né? O que é 100 reais, 150 para tudo isso, né? Para ajudar uma pessoa que tem uma necessidade tão grande. Não importa a quantia.
O importante é nós ajudarmos, né? Fazer nossa oferta de jejum, ajudar na oferta de auxílio humanitário, e desta maneira, né, o Senhor Jesus Cristo ele vai suprir o restante que falta ali, né? Da mesma maneira que os apóstolos pensavam, o que é isso para tanto? Também Jesus Cristo ele sabe multiplicar e ajudar essas pessoas. Então que nós possamos pegar e fazer, né, nossas ofertas, ajudar o nosso próximo, né, e ser autossuficiente. Aqui no manual, para terminar, diz o seguinte sobre a autossuficiência, das áreas que nós devemos ser autossuficientes. Ele fala que nós devemos ser autossuficientes na saúde, na educação, emprego, no armazenamento, na finança e no vigor espiritual. Bom, o tempo já estourou desse áudio aqui, né? Mas eu gostaria de ver que no vigor espiritual aqui ele fala o seguinte, que está relacionado. O seu bem espiritual está relacionado com o seu bem material. Tá bom? E como nós podemos estar bem espiritualmente? O manual responde da seguinte maneira: o vigor espiritual dos membros aumenta à medida que desenvolvem um testemunho e exercem fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Obedecem aos mandamentos de Deus, oram diariamente e estudam as Escrituras e os ensinamentos dos profetas modernos. E assistem às reuniões, e servem em chamados e cumprem suas designações da igreja. Então eu deixo essa mensagem, espero que possa ter ajudado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.